Boa noite, continuando aqui a nossa aula de contratos, né? Falávamos na aula anterior que contrato é todo negócio jurídico bilateral ou plurilateral capaz de criar, né, modificar ou extinguir direitos. Esse é o conceito trazido pela professora Maria Helena Diniz e trabalhada também pelo professor Flávio Tartucci, Pablo Stolze, né? São outros professores que trabalham esse conceito. Dentro dessa premissa, nós temos que trabalhar os princípios. Os princípios são muito importantes. Vou colocar aqui. Por que esses princípios são tão importantes? Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, princípio ele tem uma aplicabilidade tão imediata, né, tão abrangente quanto a lei. Então, nós temos o Código Civil, a partir do artigo 420 e seguintes, falando sobre os contratos, mas nós também temos a incidência dos princípios contratuais nessas relações de contrato. Então, o primeiro princípio que nós vamos trabalhar é o da força obrigatória dos contratos. E o que diz esse princípio? Força obrigatória. Nesse sentido, esse contrato vai fazer lei entre as partes, entre o comprador e o vendedor, entre o doador e o donatário, tá? Entre o locador e o locatário, vai ali fazer força obrigatória para que esse contrato seja cumprido. Em latim, nós temos um brocário chamado Pacta Sunt Servanda. Que na tradução literal vai dizer assim que os pactos nasceram para ser cumpridos, certo? Então esse era um princípio romano que durou durante muito tempo. O Código Civil de 1916 tinha esse princípio da força obrigatória bastante presente, né? Mas o Código Civil de 2002 ele trouxe uma inovação. Existe a força obrigatória dos contratos? Existe. Os contratos são, né, e devem ser cumpridos, porque senão ninguém vai fazer mais o pagamento aí pelo bem que foi adquirido. Então, o Código Civil de 2002 apresentou um princípio que vai fazer uma força, vai fazer uma limitação, uma certa restrição a esse princípio da força obrigatória, que é o princípio da função social. Esse princípio da função social dos contratos, então, ele vai delimitar algumas regras. Por exemplo, o contrato ele deve ser bom entre as partes, tá? Essa é uma eficácia, digamos assim, horizontal dos direitos fundamentais. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um contrato onde uma determinada cláusula vai beneficiar só uma das partes é uma cláusula leonina, né? O que é isso? É uma cláusula que vai trazer prejuízo para a outra parte. Esse tipo de contrato não é interessante para a sociedade. Então, o princípio da função social vai limitar. Aí vocês imaginem se a gente tivesse uma cláusula leonina e essa força obrigatória dos contratos ela fosse totalitária. O que ia acontecer? Essa parte ia ter que cumprir esse contrato, né, com uma cláusula leonina, passando todos os seus bens para a outra parte. Então esse princípio da função social vai vir para limitar e trazer uma certa equidade dentro dessa relação contratual, né? E esse princípio da função social, ele tem uma eficácia também vertical, ou seja, esse contrato tem que ser bom entre as partes? Tem, mas ele tem que ser bom para a sociedade também. Como assim, né? Então a Constituição Federal vai trazer aí, o direito civil constitucional vai trazer o exemplo daqueles acordos, daqueles contratos onde as pessoas fazem, por exemplo, uma convenção para jogar dejetos no rio, tá? Uma empresa que vai jogar produtos poluentes. É interessante para as partes esse contrato? Deve ser, porque vai trazer uma economia. Contudo, esse princípio da função social vai delimitar que não, porque ele vai trazer prejuízo ao meio ambiente, tá? Isso é função social do contrato. O que mais que nós temos? Nós temos um outro princípio também muito interessante chamado princípio da autonomia. Autonomia privada. O que diz esse princípio da autonomia privada? Bom, esse princípio da autonomia privada era conhecido no Código de 16 como o princípio da autonomia da vontade. Por quê? Eu tenho a liberdade para contratar com quem eu quiser, quando eu quiser, sobre o preço que eu quiser.
Tá? Isso era o que dizia esse princípio da autonomia, da vontade no Código de 16. Mas no Código Civil de 2002 a gente teve uma modificação no sentido da palavra autonomia da vontade para autonomia privada. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa liberdade toda que existia no Código de 16, no Código de 2002 não é tão presente. Então, por exemplo, o contrato de adesão, tá? Que é aquele contrato em massa que um banco faz, que você faz quando adquire um produto pela internet, ou seja, é um contrato tudo Ctrl+C, Ctrl+V. Aonde que está essa autonomia, né, para contratar quando eu quiser, com quem eu quiser, com as cláusulas que eu achar mais necessário ali no caso? Então não existe, tá? Existe uma padronização de contrato hoje em dia, por isso se diz uma autonomia privada. Um outro exemplo, quando você faz ali um contrato para energia elétrica, né? Vai ser com quem? Com a rede SEMAT. Para água, vai ser aquela companhia de água e esgoto. Telefonia, na cidade de Alta Floresta, por exemplo, que tem uma localização geográfica um pouco prejudicada, algumas telefonias vão ofertar o serviço aqui. Onde é que está a liberdade para eu contratar? Eu vou acabar tendo que morrer ali na rede SEMAT, na rede Energisa e com a Claro, de repente, ali no caso da telefonia. Então essa autonomia, ela é uma autonomia privada, não uma autonomia da vontade propriamente dita. O que mais que nós temos? Nós temos o princípio da boa-fé objetiva. Esse é um princípio importante também. O que diz esse princípio da boa-fé objetiva? Esse princípio da boa-fé objetiva está no artigo 422 do Código Civil e está dizendo que as partes elas devem manter uma relação de boa-fé durante o contrato. E, de acordo com o Código Civil de 2002, até depois do contrato também. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma relação de trabalho, né? A pessoa trabalhou em determinada empresa, recebeu as suas verbas rescisórias, findou-se o contrato de trabalho. Mas, e se essa pessoa vai procurar um outro emprego? A empresa é obrigada, se essa pessoa trabalhou com todo cuidado, com toda a diligência na empresa, dar boas referências? Então a resposta da doutrina é que sim. Tá? Então é o princípio da boa-fé objetiva, mesmo depois que terminou aquele contrato. Não confunda o princípio da boa-fé objetiva, esse aqui que a gente tem que ter um pouco de cuidado, com a boa-fé subjetiva. É muito parecido os nomes, mas a primeira grande distinção é que a boa-fé subjetiva, ela não é um princípio contratual. Professor, se ela não é um princípio, o que é a boa-fé subjetiva? A boa-fé subjetiva é um instituto do direito civil e ele está ligado a... Ele está ligado a uma questão subjetiva, ele está ligado a uma questão psicológica. Ou seja, enquanto a boa-fé objetiva é uma conduta, você vai fazer de tudo para que o contrato dê certo. Essa boa-fé objetiva, ela está dentro do seu inconsciente, tá? Então ela tem um caráter subjetivo ou psicológico. Eu quero que esse contrato dê certo, né? Ou seja, é algo que você imagina. Agora a boa-fé objetiva é um princípio, é uma conduta. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de boa-fé objetiva. Quando você vende um automóvel, você deve informar para a parte que está comprando que trocou o óleo do motor, trocou os freios. Isso é boa-fé objetiva. Quando você está vendendo uma casa, você informa que há ali uma hipoteca em cima daquela casa. Então isso é boa-fé objetiva. É o dever de avaliar, de informar o comprador, né, dos riscos que há sobre aquele objeto. Agora a boa-fé subjetiva não, a boa-fé subjetiva é somente aquela boa intenção, tá? Ela é uma intenção, enquanto a boa-fé objetiva é uma conduta. Vou colocar aqui do lado, então, é uma intenção. O que mais que nós temos de princípios aqui contratuais? Nós temos também o princípio do relativismo. O que diz esse princípio do relativismo? Diz que o contrato ele vai fazer força, né? Vai atuar entre as partes e não afetar terceiros. Há algumas exceções, nós vamos trabalhar aqui no decorrer das aulas também. O que mais que nós temos? Nós temos também um princípio chamado princípio da operabilidade dentro dos contratos. O que seria esse princípio da operabilidade? Bom, de acordo com Miguel Reale, o Código Civil trabalha com cláusulas gerais. Por exemplo,
Nós temos no artigo 206 o tempo de prescrição, tá? E seus parágrafos, tem o 206 parágrafo 1º, 2º, 3º e vai até o 5º. E esse tempo de prescrição regulado no parágrafo 1º é o de 1 ano. E o de 2 anos está no parágrafo 2º, e assim sucessivamente. Ele é operável, ele é facilmente manuseado pelo aplicador do direito. Mas nós também temos uma cláusula geral no artigo 205 sobre a prescrição, que é um prazo de 10 anos. Ali o aplicador do direito vai aplicar, mas de acordo com o caso concreto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da ação de petição de herança. O que é essa ação de petição de herança? Significa dizer que aquele herdeiro, né, e acontece isso no Brasil, o pai dele, né, o decurso, não reconheceu aquela paternidade. Ele sequer sabia. A mãe que veio e contou para ele, né, depois que o genitor faleceu, que teve uma relação e dessa relação ele nasceu. Ele pode vir a correr atrás dos seus direitos? Claro que sim. Mas aí ele vai entrar ali com essa ação de petição de herança acumulada com a investigação de paternidade, né? E esse prazo de prescrição que assiste a ele é o de 10 anos, é um prazo geral. Tá? Então esses são alguns dos princípios que a gente tem aqui regendo o contrato, e nas próximas aulas a gente vai trabalhar as particularidades. Uma boa aula, bons estudos, boa noite.